Oi, gente, tudo bem? Eu sou Vitinho, eu sou artista da cena aqui da cidade de São Paulo. Eu atualmente sou mestrando em artes cênicas na USP, na ECA USP, com orientação do professor Ferdinando Martins. E essa é a minha videoaula que eu estou propondo aqui, contemplada pelo PROAC 39, PROAC Direto. E o nome dessa videoaula é O Jogo e a Teatralidade, porque é fundamental jogar nos processos criativos. O objetivo dessa videoaula é debater um pouco o que é a teatralidade e também como o jogo funciona dentro da teatralidade. O que é o jogo na teatralidade, como que o jogo funciona junto da teatralidade e qual é a função dele. Principalmente quando a gente está lidando com processos criativos voltados para crianças e adolescentes. Eu sou educador de teatro, sou professor de teatro e também integro uma coletiva de teatro, um grupo de teatro chamado Rainha Kong aqui da cidade de São Paulo. Então essa videoaula vem um pouco das minhas reflexões, tanto do meu trabalho em sala de aula, quanto do meu trabalho junto desse meu coletivo. Então, espero que vocês se interessem pela aula, possam assistir e compartilhar ela com o maior número de pessoas possíveis. Nessa primeira parte da nossa videoaula, eu queria falar um pouco sobre a teatralidade e eu queria trazer para a nossa discussão primeiro alguns autores que falam sobre teatralidade. A primeira autora que eu gostaria de trazer se chama Josette Ferral. Ela é uma autora franco-canadense, né? Muito envolvida aí na teoria do teatro e da performance. E a Josette Ferral, principalmente na obra dela, no livro dela chamado Além dos Limites, ela vai dizer que a teatralidade ela é, antes de tudo, uma aposta. Ou seja, a gente pode criar todas as condições para a teatralidade acontecer, mas isso não é uma garantia de que ela vá acontecer, por isso que ela é uma aposta. E para Ferral, a teatralidade está na capacidade dos sujeitos, de nós, né, de transgredirmos o cotidiano e de criarmos semiotização dos corpos, dos espaços que a gente vê. Um outro autor que discute a teatralidade se chama Jorge Dubat. O Dubat é argentino. E o Dubat ele vai falar da teatralidade muito mais na produção do convívio que a teatralidade propõe. Né? O Dubat ele vai dizer que a teatralidade é fundamental, que o convívio, na verdade, é fundamental para a criação da teatralidade. Né? Então, a teatralidade reside nesse convívio, nessa união de corpos ali sujeitos a uma ação. Voltando para Ferral, tem algo interessante que a Ferral diz também, é que a teatralidade ela é pré-estética. Ou seja, a teatralidade ela tá nas nossas vidas antes dela ser arte, antes dela ser codificada como teatro. Então, os animais podem produzir teatralidade, as crianças, quando elas brincam, elas produzem teatralidade, mas sem necessariamente terem a pretensão de que aquilo que estão fazendo seja teatro. E o que é interessante que daí a Ferral traz é que o que vai transformar a teatralidade em teatro, em arte teatral, é o jogo. Ou seja, para Ferral, o jogo seria esse termo estético. Seria algo que a gente opera, algo que a gente formula para transformar a teatralidade, ou seja, essa capacidade de transgredir o cotidiano, em teatro. E ela vai dizer que o jogo é como se fosse uma ponte que interliga o ator à ficção que ele deseja produzir. Porque a teatralidade tem esse objetivo também, né? Essa transgressão do cotidiano, essa semiotização dos corpos para produzir ficções. E no teatro, o que cria essa ponte é o jogo, né? E aí é por isso que a Ferral vai dizer que o ator é portador da teatralidade no teatro. E por quê? Porque todos os sistemas significantes, espaço cenográfico, maquiagem, figurinos, narração, texto, iluminação, acessórios, podem desaparecer sem que a teatralidade cênica seja profundamente afetada. Mas se não há ator, provavelmente não haveria teatralidade. Isso é uma citação da Ferral no livro que eu citei. E aí eu gostaria de partir para a nossa segunda parte da nossa aula, em que a gente vai falar especificamente sobre jogo.
Bom, então, como eu mencionei na primeira parte dessa aula, a Ferral diz que o jogo é o princípio estético para que a teatralidade se torne teatro, né? O jogo, portanto, ele delimita a teatralidade não necessariamente para encaixotar ela, mas para atribuir a essa teatralidade uma determinada forma. E aí, é legal a gente falar um pouquinho também sobre o ato de jogar. O ato de jogar, ele não necessariamente é exclusivo do ser humano, né? O outro autor que eu também gostaria de trazer aqui para a nossa discussão é o Johann Huizinga. E aí, na obra dele, Homo Ludens, ele vai dizer exatamente isso. Os animais jogam, enfim, não é um ato exclusivo do ser humano, mas é um ato que está imbricado na cultura. Ele está plenamente presente na vida humana. E aí a Viola Spolin, uma outra autora trazendo aqui para a nossa discussão, a Viola Spolin, que também fala sobre as pedagogias do teatro, ela diz que qualquer jogo digno de ser jogado é altamente social e propõe intrinsecamente um problema a ser solucionado, um ponto objetivo com o qual cada indivíduo se envolve. Então, o que a Viola Spolin está falando aqui é que o jogo também é uma ação coletiva, uma ação que envolve muitas pessoas dentro de um objetivo, que os indivíduos devem se envolver. E eu diria que no teatro, ou na condução de uma peça de teatro, aqueles que estão ali envolvidos na feitura dessa peça, o objetivo dessas pessoas é conduzir o público durante o espetáculo que elas estão ali produzindo, que elas estão ali atuando, enfim. Um outro autor que é legal também falar nessa discussão é o Schechner. Eu diria, trazendo também o Schechner para a discussão, o Schechner ele é um estudioso do teatro, ele é estadunidense, né? E o Schechner ele vai falar que a performance, né? Uma performance é um comportamento reiterado, né? Um comportamento que é repetido. E talvez o jogo seja performativo no sentido de ser um comportamento reiterado. Ou seja, por exemplo, ninguém sabe quem inventou o pega-pega. Ninguém acho que consegue dizer quem é o autor dessa brincadeira, mas todo mundo joga pega-pega e todo mundo inventa 1000 variações para o pega-pega. E há algo muito importante também. Se alguém de fora do jogo de pega-pega chega num lugar e vê várias pessoas jogando pega-pega, essa pessoa consegue identificar que ali se está jogando pega-pega, porque há uma forma sendo respeitada. Eu diria mais, se uma pessoa chega em um ambiente em que outras pessoas estão jogando um jogo qualquer, e a pessoa observadora não consegue identificar o jogo específico que está sendo jogado, essa pessoa consegue pelo menos entender que ali um jogo está sendo jogado, porque ali se identifica que há uma transgressão do cotidiano. Então, acho que essa é uma das pedagogias, um dos ensinamentos mais importantes do jogo, né? O jogo também é um ensinamento sobre a forma, né? O jogo, com todas as suas regras, é uma forma, é uma transgressão do cotidiano, assim como a Ferral nos diz sobre a teatralidade. E pensando nessa transgressão do cotidiano, pensando no ato de jogar, eu queria partir para a nossa terceira parte dessa videoaula, em que eu queria explanar alguns jogos que nesse ambiente online eu acabei adaptando quando eu tive que migrar as minhas aulas para o mundo online. Bom, e dessa terceira parte da videoaula, queria falar um pouquinho sobre essa adaptação dos jogos de uma situação presencial para uma situação online. Porque quando a gente pensa em jogo, ou em jogo teatral, é claro, né, existem os jogos online, enfim, mas pensando nessa relação pedagógica do teatro, a gente, em geral, pensa nessa situação presencial. Mas imagino que muitos educadores de teatro, muitos professores de teatro, tiveram que dar aulas online durante a pandemia. E aí, eu também, né, tive que adaptar as minhas aulas para esse ambiente online. E aí, com isso, eu tive que repensar alguns jogos, é claro, às vezes eu pesquisava na internet, conversava com colegas. E 3 desses jogos eu acho que são muito interessantes, assim, de se jogar nesse ambiente online. O primeiro deles eu acho que é o mais fácil de ser adaptado e é um jogo muito clássico também. Imagino que quem tenha feito uma aula de teatro já tenha jogado esse jogo.
Basicamente, esse jogo consiste em contar uma história coletivamente. Um jogador vai iniciar uma história inventada, e essa história vai ser contada paulatinamente por cada jogador, um pedaço da história. O primeiro jogador inicia e pausa em um determinado momento para o próximo jogador continuar a história. Esse jogo se sucede até o último jogador, que deve finalizar a história. O objetivo desse jogo, então a ação coletiva que esse jogo propõe, é contar uma história do começo ao fim, coletivamente. Um segundo jogo interessante de se jogar no ambiente online, que também é bem fácil de ser adaptado, é o jogo do Eu Vou Pra Lua, que é um jogo, enfim, muito comum também fora do ambiente teatral, mas que é muito interessante de ser jogado nessa situação. Basicamente, a cada rodada, uma pessoa vai inventar uma regra secreta de coisas que se pode levar para a Lua. Então, por exemplo, coisas que começam com a letra A, ou só pode se levar frutas, ou só pode se levar roupas de marca, sei lá, enfim. Qualquer regra. Mas essa regra é secreta. A pessoa que inventou a regra não vai contar para ninguém. Ela vai dizer que vai para a Lua e vai levar uma determinada coisa. E aí, a cada rodada, a cada vez de cada jogador, os jogadores vão chutar alguma coisa que eles acham que pode ser levado para a Lua, sempre repetindo a frase: eu vou para a Lua e vou levar alguma coisa. O inventor da regra tem que dizer se aquela coisa pode ou não ser levada para a Lua, e o jogo se sucede até que todos descubram a regra do jogo e, enfim, consigam levar suas coisas para a Lua. Importante dizer que a cada início de rodada, o inventor da regra diz algo que pode ser levado para a Lua também. E um terceiro e último jogo, que eu acho que é muito interessante de se jogar no mundo online também, é um jogo que eu gosto de chamar de Isto Não É um Objeto. Então eu peço para os jogadores pegarem algum objeto que tem fácil em casa, eu gosto de usar colher, mas pode ser outro objeto, o importante é que seja o mesmo objeto. Pode ser todo mundo pega uma panela, ou todo mundo pega uma colher, ou enfim, todo mundo pega um celular, um copo. E aí, a cada rodada, os jogadores têm que transformar, manipulando o objeto e usando a imaginação, aquele objeto em qualquer outro objeto, menos no que ele é. Ou seja, a colher pode ser qualquer coisa, menos uma colher. E a cada rodada, os jogadores repetem: isso não é uma colher, isso é um microfone, isso não é uma colher, isso é um celular, enfim. E aí o jogo se sucede. Eu acho que esses 3 jogos compõem um momento interessante para se trabalhar em elementos do teatro importantes que chegam ou que desembocam e desaguam na improvisação teatral. E aí a improvisação teatral é o tema que eu gostaria que a gente discutisse na próxima parte dessa aula. Quarta e última parte dessa videoaula. E aqui a ideia é a gente falar um pouco sobre a improvisação teatral. Ou um momento de serem criadas pequenas cenas na aula, né? Ou, enfim, no processo criativo que está sendo desenvolvido em teatro. E eu acredito que esse momento de criação de pequenas cenas é muito importante porque é quando o teatro ele começa a tomar mais forma. Não que ele não estivesse antes, mas aqui parece que ele começa a se emoldurar. Há um caminho a ser traçado para chegar nesse momento. Eu acredito que esses 3 jogos propostos na parte 3 é um caminho interessante. Não é o único caminho, com certeza, mas eu acredito que seja um caminho interessante, assim, né? Porque ele trabalha diversos elementos do teatro, né? Seja a imaginação na hora de inventar uma história ou de transformar um objeto, seja a manutenção do interesse, da concentração coletiva em descobrir a regra do jogo ou a regra dos objetos para serem levados para a Lua. Enfim, acredito que é um caminho importante a ser traçado. Como disse, não é o único, né? Mas há de haver esse caminho. E aí, chegando nesse ápice, digamos, o que eu proporia dentro dessa situação específica, né, dentro desse exemplo, seria a divisão do grupo, do grande coletivo, em pequenos outros grupos. E eu diria para cada grupo utilizar o jogo dos objetos para criar uma cena. Ou seja,
eu pediria para que eles criassem uma cena, inventassem uma história, em que o objeto escolhido, seja a colher, seja o copo, enfim, seja transformado em 5 outros objetos durante o decorrer da cena. Aí eu deixaria um tempinho para eles, né, combinarem a cena. E no fim, eu pediria para que eles apresentassem as cenas uns para os outros. E essa eu acho a parte fundamental, assim, talvez, de um processo criativo, né? O momento em que a gente mostra para os nossos pares aquilo que a gente trabalhou. Seja durante um longo período de tempo, seja durante um curto período de tempo, de 10 minutos, para criar uma pequena cena. E aí aqui, eu acredito que a gente parte da teatralidade, a gente envolve a teatralidade no jogo e a gente transforma essa teatralidade em teatro, quando os grupos mostram as cenas. E aí é por isso que eu acredito é por isso que eu acredito que é tão fundamental o jogo, né? O jogo é fundamental porque o jogo ele é uma pedagogia também, né? O jogo ele é algo que nos instiga, algo que talvez nos ensine, entre aspas. Bom, então eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou, assistiu e compartilhou essa videoaula. Espero que o conteúdo dela tenha sido edificante para quem assistiu e possa contribuir nas práticas criativas e pedagógicas de quem acompanhou a videoaula. Queria agradecer primeiramente a quem assistiu. Também queria agradecer à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e ao PROAC por fazerem possível esse momento de troca que tem acontecido e muitas videoaulas que estão surgindo de muitos artistas e muitos colegas que estão produzindo suas videoaulas. Se vocês quiserem acompanhar as minhas redes pessoais ou profissionais, elas estão aqui do lado. E muito obrigado e até a próxima. Oi, amores. Oi, amores. Que você é foda, né, meu? É que só você já é engraçado. Assim, ó. Vamos lá.